separará do amor de Cristo. Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Ninguém nos separará do amor de Cristo. Pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Ninguém nos separará do amor de Cristo. Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Ninguém nos separará do amor de Cristo. Pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Eu queria ler mais uma vez com vocês o texto que nós lemos, Romanos 8, a partir do verso 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por tudo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. O dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, a saber, Jesus. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. O amor de Deus
está em Cristo Jesus, Glória a o Deus. nosso Senhor. Por isso dizemos: nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. E glória a Deus por suas maravilhas.
Fala conosco através da tua palavra, meu Glórias, glórias, nós te Senhor, damos, porque meu ninguém Pai, sabe que a nossa alma aleluia. tem fome e sede da tua Oh, palavra. aleluia. Nela tomamos as decisões da nossa Sim, vida. meu Deus. Na tua palavra Aleluia. criamos os nossos filhos. Aleluia. Educamos os nossos filhos por intermédio da tua palavra, Deus. Pois acreditamos que ela é viva e eficaz, ela não muda. Por isso, mais uma vez, fala conosco através da tua palavra, nos ensina. Aleluia. Somos seus eternos alunos, pois tu és a própria sabedoria. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos ouvir a palavra de Deus. A paz do Senhor, queridos. Amém. Boa noite a todos. Vamos estar de pé. Se você tem sua Bíblia, João capítulo 8, versículo 43. Eu quero agradecer aqui a presença de Adilcimar, nossos convidados vieram, na realidade moram em Vila Velha, mas são filhos do Cassiano, lá de Rio Claro. Filho, né? Nós estivemos lá domingo ontem, foi bênção. Obrigado pela presença. João 8, 43 diz assim: por que não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. Amém? Podeis assentar. Pai maravilhoso, Senhor sobre os céus e sobre a terra, mais uma vez entramos diante da tua presença e pedimos que, segundo o teu Espírito, tua palavra seja comunicada, revelada ao coração dos teus filhos. Firma-nos cada dia mais nesta rocha eterna, inabalável. Os céus e a terra passarão, mas a tua palavra não há de passar. Ajuda-nos a nos apegarmos à tua palavra acima de todas as coisas. Crermos, confiarmos e obedecermos, Pai, plenamente. Tenha misericórdia de todos nós, fala conosco através do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo vai estar trazendo um dos temas aqui mais importantes, talvez o mais relevante, em relação ao reino dos céus e ao reino dos homens. Ele vai declarar acerca de linguagem, de comunicação. E ele vai dizer que aqueles que não podiam entender, compreender a sua linguagem é porque eles não davam atenção à palavra de Deus. Então existe uma linguagem diferente, que é dos céus, uma maneira de falar. E quando nós observamos a palavra do Senhor Jesus, o próprio Jesus vai falar muito diferente de todos nós. As palavras de Jesus, a princípio, vão parecer loucura para muitos. A linguagem de Jesus Cristo é uma linguagem que tem a ver com a fé. Quando em Gênesis Abel e Caim vão oferecer seus sacrifícios, em Hebreus a Bíblia vai dizer que Abel foi aceito porque ofereceu o sacrifício pela fé. Então Abel entendeu a linguagem, Abel compreendeu a linguagem, Caim não compreendeu. Caim fez do jeito dele porque o jeito dele ele achou que era melhor. Então compreender a linguagem do reino dos céus é fundamental. Se você não entender a forma de falar, a forma de se expressar a partir da revelação da palavra de Deus, a partir da fé,
nós não teremos essa comunhão, essa comunicação que vai agradar ao Senhor. Aliás, a comunicação do mundo, na maioria, agrada muito mais ao adversário, ao diabo, do que a Deus. E nós vamos ver, por exemplo, o próprio povo de Israel quando sai do Egito. Eles saem do Egito, mas a linguagem deles não agrada a Deus. Eles são murmuradores, eles são queixosos. Se nós olharmos para o jardim do Éden, a Bíblia Sagrada diz que a linguagem é uma linguagem sem medo, sem dúvida, era uma linguagem totalmente diferente. A partir do pecado, a Bíblia vai dizer que quando Deus aproxima-se de Adão e Eva, eles se escondem, começam a mudar tudo, eles agora têm medo. E o medo traz dúvida, traz insegurança, o medo faz você correr, se esconder, se esquivar. Então mudou tudo. E Jesus vem trazer essa linguagem, vem revelar essa linguagem para dizer: vocês não entendem a minha linguagem porque vocês não conseguem ouvir minha palavra, e a palavra que pregamos, Paulo diz o quê? A palavra da fé que pregamos. Então, se a palavra é a palavra da fé, a linguagem é outra, o entendimento é outro. Romanos 12 já vai falar sobre isso. Porque se nós não mudarmos a nossa mente, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então há uma necessidade de nos aprofundarmos na palavra, aprendermos a falar de acordo com a palavra, pela fé, a expressarmos de acordo com a palavra, e assim nós vamos atrair para nós os céus, atrair para as nossas vidas, para a nossa família, as bênçãos de Deus. Se nós não tivermos a linguagem, inclusive hoje tem uma dificuldade muito grande em algumas comunicações, porque em determinados lugares a linguagem é muito diferente. As pessoas se comunicam muito diferente de nós, dependendo, inclusive jovens, né? A linguagem é outra. A gente vai conversar com alguns jovens: pô, cara, então, não sei o que, fala, você ouve, não diz nada e ao mesmo tempo acha que já disse tudo para ele, diz, e você fica. Enfim. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, eu quero que você perceba, em João tem um texto que eu gosto muito de João 5, né? Ele vai revelar Jesus parecendo até talvez para alguns ignorantes, porque o texto a gente percebe ele a partir do escritor, mas se você se deixar levar ao vivo, ao fato, ao acontecimento real, escute o que está acontecendo aqui. Versículo 5 do capítulo também 5 de João: um homem que estava ali inválido há 38 anos, Jesus está vendo-o deitado, e sabendo que ele estava naquele estado, né, havia muito tempo, o que Jesus vai dizer? Quer ser curado? As palavras de Jesus são poucas, não são muitas. Ele diz: olha, quer ser curado? Mas qual é a nossa linguagem? Qual é a linguagem do ser humano comum? É dar todo tipo de explicação, e ele vai explicar. Ele vai responder: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque enquanto as águas são agitadas. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Veja, ele está falando, mas Jesus o interrompe. O escritor vai dizer aqui: então disse Jesus. Veja, ele está falando, ó. Se você tirar aqui esse então disse Jesus, olha como Jesus o interrompe. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Aí Jesus já vai emendar dizendo: levanta-te, toma a tua esteira e anda. Jesus corta ele, levanta. Olha, a linguagem de Jesus é diferente. Ele não está nem aí para as explicações. Ele só perguntou: você quer ser curado? Se você tem fé para dizer quero, então ele vai dizer: levanta e anda, e pronto. Não tem necessidade de tanta informação e explicação. Ele fez uma pergunta simples: queres ser curado? E ele vai cortar dizendo: levanta-te e anda. O homem vai levantar imediatamente, começa a perceber a cura não acontece, irmãos, plenamente. Ele começa a perceber essa cura, só que ele vai ser plenamente curado mais tarde, lá no versículo 14. O versículo 14 vai dizer: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse:
agora vejo que já está curado. Dependendo da tradução, olha, agora já está curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então, o pecado é que interferiu em toda a comunhão. É o pecado que interferiu em toda a linguagem. É que confunde tudo em nós. Então, o reino dos céus, a maneira de se proceder no reino dos céus, ou quem pertence ao reino dos céus, é por fé. Tem um texto que eu acho maravilhoso, irmãos, que está em Coríntios. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. 2 Coríntios, é o 5, é o versículos 2 Coríntios 5. O versículo é o 7. Diz assim, olha: andamos por fé e não por vista. Então imagina qual vai ser a sua linguagem se você andar por fé e não por vista. Se você andar por fé, você vai olhar o enfermo e vai vê-lo curado. Você não vai andar por vista. Você não vai confirmar o que os seus olhos estão vendo. Você vai declarar o que você crê, a tua fé. Então, na verdade, quando andamos por fé, nós não vamos estar falando de acordo com aquilo que vemos. Nós estaremos falando de acordo com aquilo que cremos. Quando Jesus Cristo disse: levanta e anda, ele já está vendo aquele homem sarado, curado e pleno. E aquele homem vai pegar aquela esteira, vai começar a andar pela cidade, não normalmente, com dificuldade. Só que mais tarde Jesus vai dizer: vejo que agora estás curado, ou seja, plenamente curado, porque ele ouviu a palavra da fé, andou por fé e não por vista, não por sentimentos, não por emoções, porque se fosse por sentimentos, certamente muitos, sentiriam dores, sentiriam dificuldades para andar. Eu vou contar algo aqui que aconteceu comigo, eu contei isso na igreja do meu bairro. Eu fui operado de hérnia, e Jesus vai dizer que ele é o médico dos médicos, E quando eu fui operado de hérnia, eu fiquei com muitas dores, porque foi quase uma cesárea, foi 2 hérnias. E aí eu todo meio encolhido, a médica levou, no outro dia, me operou, passou a dor, no outro dia ela: levanta e vai tomar um banho. Aí eu: como? Não consigo nem esticar nas pernas, está tudo cheio de dor. Eu estava encolhido, meio assim, deitado na cama, segurando os joelhos. Ela: você é frouxo, levanta e vai tomar banho, você não é homem não sei o quê. A linguagem parece uma linguagem ignorante, mas se ela não fizesse aquilo, eu ia continuar me acomodando por causa da dor que eu estava sentindo. Ela sabia que eu já estava operado, já podia andar, só iria sentir dor, mas eu já estava curado daquele mal, já estava resolvido o problema. E ela disse: levanta daí, seu frouxo. E eu me esforcei muito para levantar, andei muito esquisito, até ao sanitário, fui andando todo esquisito. Mas eu fui, tomei meu banho com muita dificuldade. Passou o primeiro, segundo, terceiro dia, já estava normal. Se eu fosse andar por vista e confirmar o que eu estava vendo, sentindo, eu dizer: olha, não dá, eu vou ficar aqui até ficar bom, depois eu ando. Mas quando Jesus Cristo ordena por fé, quando o médico que operou sabe do resultado, ele vai dizer: você já está curado, você já foi resolvido o seu problema, isso aí é só dor, não é mais nada. Anda, levanta e anda. Então qualquer seta de dor, qualquer situação que nos aconteça, nos paralisa. E a Bíblia está dizendo: ande por fé, não ande por vista, não ande por sentimentos, por emoções, ande por fé. E a fé é o quê? Racional. A fé, ela olha para a palavra, ela crê naquilo que está escrito, ela recebe o que está escrito e se move.
Então a Bíblia Sagrada, deixa eu ler para ficar melhor, Romanos 12, eu gosto muito, né? Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2 vai dizer isso. Portanto, eu rogo-vos, irmãos, que pela compaixão de Deus vos apresenteis como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, no vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, veja, culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, porque a linguagem do mundo, o que o mundo vai dizer, quantas vezes, irmãos, e vocês sabem disso, eu creio que muitos já ouviram o testemunho. Não são poucas as vezes em que o médico chegou e disse: olha, não tem mais jeito, acabou, até aqui a medicina pode ir, você está desenganado, acabou. São muitos os testemunhos de pessoas que chegaram nessa hora e disseram: olha, para você acabou, mas para o meu Deus não, e eu creio na palavra de Deus, a solução para o meu problema. E de repente você vê pessoas saindo de um lugar que ninguém poderia sair normalmente, só pelo milagre da fé na palavra de Deus, na confiança na palavra de Deus. Enquanto muitos se desesperam, entregam os pontos, como diz o outro, o cristão que vive pela fé vai estar confiando em Deus, vai estar orando, vai estar procurando solução. Eu lembro do meu irmão, né? Meu irmão Sérgio, ele foi cometido de câncer, tirou acho que 2 tumores da cabeça, e o médico disse: você não vai enxergar, você não vai falar, você isso, você aquilo outro, porque cortei os nervos tudo. E ele chegou em casa todo torto, né? A boca toda costurada, só um caninho para se alimentar, enfim. Mas o que ele fez, os poucos dias de vida que o médico deu a ele, de 90 dias, ele chegou e foi, pegou um papelzinho, escreveu, pedindo oração, o nome dele, pedindo oração, e saiu enquanto ele teve saúde. Ele saiu por todas as igrejas, a Assembleia de Deus, onde tem o círculo de oração. Ele falou: olha, eu queria que o círculo de oração orasse por essa pessoa, que era ele mesmo. Em 90 dias ele voltou no hospital. E o médico entendeu que ele estava curado para a glória do nome do Senhor Jesus, já não tinha mais nada. Eu estou resumindo, para que você entenda que nós não andamos por fé, ou por vista, nós andamos por fé. E fé, irmãos, Paulo vai dizer isso, a palavra da fé que pregamos, é a linguagem do reino dos céus. Você vai ver Jesus Cristo fazendo coisas que fogem da nossa realidade. Nós temos que aprender com Cristo. Ele é o Senhor dos senhores, o mestre dos mestres, o médico dos médicos. Ele sabe muito mais do que todo mundo. Aliás, o conhecimento dele, para nós, é inconcebível. Não dá para conceber, só temos que aprender e caminhar com ele. Então, na realidade, Jesus Cristo veio nos ensinar algo que transcende, que vai além de qualquer filosofia, qualquer entendimento humano. E se nós andarmos por fé, pararmos de murmurar, reclamar, a maioria das pessoas que sentem dor fica a vida inteira reclamando da dor, e a dor nunca passa. Já resolveu o seu problema reclamar da sua dor? Já resolveu o seu problema reclamar das suas enfermidades e doenças? Mas quer resolver? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o Pai. E quando alguém te perguntar alguma coisa, fala: olha, dá tudo na mão do meu Pai. E Ele vai fazer aquilo que é a boa, perfeita, agradável vontade da minha vida. Ele tem para mim cura, libertação, Ele tem para mim todas as bênçãos dos céus, em Cristo Jesus. Olha o que a Bíblia Sagrada vai dizer: todas as bênçãos, todas as promessas de Deus têm em Jesus Cristo o sim. O sim de Deus já foi nos dado. É nós que não compreendemos, é nós que não entendemos o que de fato nos pertence. Capítulo 53 de Isaías, ele vai dizer que Jesus levou sobre ele todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Se ele levou as nossas dores e enfermidades, o que está em nós não é nosso, não pertence a nós. Então, se você assumir essa fé e caminhar por essa fé, a tua linguagem vai ser diferente, a tua palavra vai ser diferente. Eu vou só encerrar, mas tem muito a dizer sobre esse tema. Eu vou encerrar em Tiago, porque olha o que Tiago vai dizer. Tiago, no capítulo 3, ele vai dizer estas palavras. E Tiago era muito próximo de Jesus. Ele vai dizer: meus irmãos,
Não sejam muitos de vós mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo, porque se ensinar errado também vai sofrer um duro juízo. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça, olha o que ele diz, se alguém não tropeça em palavra, então veja, o principal é a palavra, é a maneira de falar. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito. Então, se você aprender a falar conforme Cristo fala, conforme a palavra te ensina, a se expressar conforme a palavra, o texto vai dizer, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o seu corpo, dominar todo o seu corpo. Olha, quando pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Também os navios, eles sendo tão grandes, levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro, se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo pode incendiar. A língua também é fogo, mundo de iniquidade, situada entre os nossos membros, e ela contamina todo o corpo. Olha como temos que ter cuidado com as palavras, com aquilo que falamos. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Eu paro aqui, mas eu quero que você guarde isso no seu coração. Se você aprender com Cristo, aprender com a palavra, se expressar, a falar, no tempo certo, na hora certa, a palavra certa, você só vai atrair bênçãos para a tua vida. Mas da maneira como você se expressa, e eu tenho esta visão clara espiritual, eu vejo como os demônios ficam satisfeitos quando pessoas murmuram, quando pessoas reclamam, quando pessoas apontam defeitos uns dos outros, mas não enxergam seus próprios. A linguagem da Bíblia, quer ver? Eu estou querendo encerrar aqui, a hora já falou, para, são 7h40, 8h40, mas deixa eu só ler, eu quero parar, mas olha o que diz Samuel, 1 Samuel 15, só 2 versículos para você ver a diferença da linguagem. 1 Samuel 15, enquanto Deus vai mandar Saul fazer de uma forma, a linguagem de Deus foi clara. Olha o que vai dizer o 20, né? Samuel 15, 20. Eu vou ler o 18 para ficar melhor, né? Enviou-te o Senhor, Samuel, dizendo a Saul: vai e destrói totalmente a estes pecadores amalequitas, peleja contra eles até que sejam aniquilados. Pronto, esta é a palavra do Senhor. De lá não traga nada, porque não destes ouvidos à voz do Senhor. Aí Samuel vai dizer: antes te lançasse ao despojo, fizeste o que era mal aos seus olhos. Disse Saul a Samuel. Aí olha a linguagem de Saul. Deus está dizendo uma linguagem franca, direta, e Saul vai dizer o quê? Disse Saul a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor, caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe, não era para trazer, e trouxe a Agag, rei dos amalequitas, e aos amalequitas destruí totalmente. Os soldados tomaram do despojo ovelhas, bois, o melhor do que estava destinado à destruição. Aí olha a desculpa, para oferecer ao Senhor Deus, teu Deus, em Gilgal, nesse sacrifício e tal. Então ele fez tudo o que não era para fazer. A linguagem é simples. Aí Samuel vai corrigindo, dizendo: tem o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Então, se você não fala conforme Deus ordena que venhamos falar, se você não obedece, não anda conforme estamos perdidos, irmãos. Estaremos indo pelo nosso próprio caminho, tomando as regras da nossa própria vida, e não estamos agradando ao Senhor. Aí quando você vai lá no 2 Samuel 11, aí olha a diferença, só um versículo já responde. Olha a diferença de Davi. Davi comete o pecado de adultério, o homicídio, ele faz uma coisa horrível,
Mas quando Natan, o profeta, é enviado a ele para corrigir, ele não dá desculpa. A linguagem dele agrada a Deus, porque ele diz o seguinte, versículo 13: então disse Davi a Natan, o profeta: pequei contra o Senhor. Sem desculpa, sem invenção de moda, poucas palavras, objetiva e franca. Então nós às vezes erramos muito, porque falamos da forma como não convém, apontamos nossos problemas, nossas dores, mas não andamos por fé e não declaramos de fato a linguagem que é a linguagem do reino dos céus. Quer viver e agradar a Deus, aprenda a falar, a se comunicar. Eu me lembro de Pedro, né? Quando Pedro estava tentando se esquivar, se esconder, mas tudo em Pedro condenava que ele estava com Jesus. A forma dele falar, a forma dele andar, de tudo. Aí alguém disse assim: você estava com ele, você é um deles, você fala com ele e tal. Tinha já uma mudança em Pedro que nem Pedro percebeu, e não dava para ele se esconder. Então o que Deus quer fazer conosco é nos ensinar a andarmos como Cristo, falarmos como Cristo, vermos como... Aliás, tem um louvor, vamos encerrar com esse louvor aqui, depois a gente ora. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me novo coração. Certo? Põe a mão sobre o teu coração. A Bíblia fala que a boca diz o que o coração está cheio. Que nesta noite o Senhor possa encher o teu coração do Espírito Santo, da revelação da palavra de Deus, da linguagem do reino dos céus. Que você possa falar, se expressar, se expor conforme filho de Deus, querido, amado, que não tem medo, que é cheio de fé, de confiança no Deus a quem você serve, a quem você pertence, aquele que é teu Pai. Pai, nós oramos a Ti pedindo a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos, sobre cada família, sobre cada lar. E nessa noite o Senhor possa abraçar Teus filhos e fazê-los andar e se comunicar conforme Teu Espírito orienta, conforme a linguagem do reino dos céus. Nós pedimos misericórdia sobre todos os Teus filhos, que toda a família que aqui se encontra, se representa, seja luz, seja abençoada, seja próspera, ande de cabeça erguida, confiando na Tua palavra, expressando a Tua palavra, vivendo conforme a Tua palavra, andando nos Teus santos caminhos, aprendendo e crescendo na graça do conhecimento que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, toma todos os Teus filhos nas Tuas mãos. Assim como disse o salmista, só no nosso coração. E se há em nós algum caminho perverso, algum caminho mau, livra-nos, liberta-nos, sara-nos e nos dê, a Deus, condições, nos dirige, de maneira que venhamos andar pelo caminho direito, pelo caminho estreito, pelo caminho que agrada ao Teu santíssimo nome. Eu oro, entregando Teus filhos nas Tuas mãos e pedindo que, em nome do Senhor Jesus, toda palavra chula, toda palavra
toda palavra de reclamações, toda palavra de dúvida, de incerteza, toda palavra que não agrada a Ti, seja repreendida nos nossos lábios, e que nos nossos lábios só se manifeste a palavra da fé que pregamos no poder do nome do Senhor Jesus. Já somos mais do que vencedores por aquele que se deu, se entregou por nós, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu abençoo no nome dele toda a família, em nome de Jesus. E você que recebe, diga amém, diga graças a Deus e aplaude forte o nome do Senhor. Aplaude mais para ele. Aleluia! Glórias a Deus. Estejamos de pé, agradecendo a presença de todos. E que o Espírito Santo seja com todos vós. Faça assim com suas mãos. Que esta semana seja uma semana de bênção, dos cuidados do Senhor sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Que você perceba a bênção do Senhor te acompanhando, a proteção do Senhor te guardando, a presença maravilhosa do anjo do Senhor contigo, a comunhão, a consolação, a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está encerrado. Deus os abençoe. Em nome de Jesus, boa semana a todos. Deus abençoe.